preparado, já vou deixar de lado. E eu fico aqui assim, embevecido com o modo como Deus conduz as nossas coisas, realmente, né? Cada vez. Eu me lembro quando nos sentamos como equipe de serviço para refletir, discernir qual seria o passo para esse encontro, que a gente faz isso uma vez por ano, e o Rui nos trouxe a reflexão sobre Caim e Abel. E aí fomos batalhando a palavra e trabalhando, refletindo num dia, no dia seguinte, até chegarmos assim, dessa frase positiva, né? Sou guardador do meu irmão. Nem tocamos em nada que se referisse aos judeus. Nada. Depois, fomos falar que havia a possibilidade dos irmãos judeus messiânicos participarem. Quer dizer, nós não sabíamos de nada, na verdade. Deus sabia o que ele estava suscitando no nosso coração, né? Deus sabia. E eu estava pensando, enquanto Daniel falava dessas dificuldades, né? Desses pecados nossos. Aliás, uma coisa que a Iete não falou do meu currículo é que eu sou um grande pecador, atingido pela misericórdia de Deus, né? E um perigo para o organismo humano são os êmbolos, os trombos, que podem circular pela nossa corrente sanguínea e impedir o bom funcionamento do nosso coração, né? Os trombos que causam trombose, né? Os êmbolos, embolia. Quando tem um acidente, quebra osso, a gordura pode provocar. E eu acho que no caminho da unidade a gente tem que sempre estar fazendo uma radiografia para ver se não há êmbolos dos quais nós somos causadores, que está a impedir a circulação adequada do sangue que corre pelas nossas veias. Daniel falou e trouxe para nós o texto da carta aos Efésios, onde nos propõe a Jesus Cristo como aquele que é o que conserva a unidade, né? O texto dele dizia: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e a amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos, quer dizer, sendo suporte, não é? Eu aturo, não. Sendo suporte, suportando-vos mutuamente com caridade, seres solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Foi o texto que ele trouxe para nós. Na sequência, Paulo fala desses êmbolos, desses trombos, que a gente precisa estar atento. Quando ele diz, no versículo 31 do mesmo capítulo 4, toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, seriam uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu acho que o que fizemos agora aqui nessa manhã foi uma radiografia, onde percebemos e precisamos admitir que temos sido causa da presença de alguns êmbolos, né? Êmbolos são grânulos que podem ser gasosos, podem ser sólidos, que impede a circulação adequada do nosso organismo. Eu acho que Deus fez uma radiografia no nosso relacionamento e abriu os nossos olhos. Percebemos onde estávamos sendo êmbolo, às vezes
desapercebidamente, sem intenção de ser, mas sendo. E o Senhor então nos convidava, na fala final também de Daniel, que Ele nos capacitasse a ser esses instrumentos de paz, para que a unidade do Espírito se vincule às nossas realidades e às nossas vidas, né? E aí, assim, pensando um pouco e dando pelo menos o final daquilo que havíamos preparado, que era uma intenção de clamar pela efusão do Espírito e fazer um grande louvor, né? É muito importante que nós tenhamos uma consciência clara de que as nossas iniciativas de unidade, as nossas iniciativas de proclamar a palavra, de evangelizar, só podem acontecer sob a ação efetiva, objetiva do Espírito Santo. Não podemos fazer de conta, dar uma tintura de palavreados bonitos sobre o Espírito Santo. Nós precisamos ser pessoas realmente possuídas pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós não vivemos no primeiro tempo da revelação, que durou muito tempo, né? Deus se revelando como Pai, claramente, falando de um Messias, obscuramente falando de uma terceira realidade, que era o Espírito. Não vivíamos também na época de Jesus. A nós foi dado viver após Pentecostes, na terceira era da revelação. Nós estamos vivendo na terceira era. O Pai não fala mais na sarça ardente. Jesus não anda pelas ruas ensinando a sua doutrina. A partir de Pentecostes, a função de levar adiante a história do povo de Deus, a história da salvação, compete ao Espírito Santo. Deus hoje só se revela, só se manifesta através do operar do Espírito Santo. Nós não vamos encontrar Jesus andando pelas ruas. Só. Por isso dizia ele: convém que eu vá. Porque se eu não for, a salvação vai emperrar daqui a pouquinho. Eu vou ser um grande herói que viveu há muito tempo, deu a vida pelo seu povo, bondoso, falava coisas bonitas, mas coitadinho, morreu. Alguém viu Jesus andando por aí? Conhece Jesus pessoalmente? Não. Então convém que eu vá. Eu me limitei, né? Embora fosse de condição divina, não me prevaleci da minha igualdade com Deus, senão o quê? Aniquilei-me, né? Assumindo a nossa natureza, com tudo que ela tem, menos o pecado, inclusive a morte, e morte de cruz. Por isso, eu não posso estar com esse corpo humano divino dentro de cada um de vocês. Eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus nunca esteve em Betfagé, Cafarnaum, em Belém, em Jerusalém. Mas ouvimos dizer que o santo fulano estava aqui. Deus pode fazer com que o santo fulano esteja aqui, seja pressentido lá, não tem dois. Mas ele, embora fosse de condição divina, não se prevaleceu da igualdade. Por isso agora convém que eu vá, porque ele dará testemunho de mim. Aí começa a revelação objetiva do Espírito Santo como pessoa. Aí na última ceia, capítulos 14, 15, 16 de João. Agora Jesus troca o ruá por ekeinos no grego. Ele, pronome pessoal na terceira pessoa, do caso reto. Ele não falará de si, tomará do que é meu e vou anunciará. Ele me glorificará. Ele convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos recordará tudo o que eu fiz e falei. E mais que isso, o mundo não vai entendê-lo, mas vocês irão
porque Ele vai estar com vocês, como eu estou, Emmanuel, mas também em vocês. Ezequiel 36, naqueles dias eu vou abrir o peito de vocês, colocar aí um coração sensível e meter aí dentro o meu espírito. Naqueles dias, por enquanto não. Agora também, por enquanto ainda não. Festa do tabernáculo. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Ele dizia isso com respeito ao Espírito, que não havia ainda sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Era preciso a glorificação de Jesus. Nós temos o Espírito porque Jesus sofreu para chegar à glorificação. Então, se nós queremos fazer alguma coisa para anunciar o nome, a obra, a intenção de Jesus, nós precisamos realmente nos submeter e colocar sob a dependência do Espírito aquilo que nós fazemos. Então, os nossos planos, a nossa metodologia, as nossas organizações, estratégias, sem o Espírito Santo, logo se mostram desprovidas de valor. Os esquemas mais bem elaborados, com base psicológica, sociológica, logo se demonstram impotentes em relação ao espírito do homem. A dialética mais convincente, sem o Espírito Santo, não alcança transmitir aquilo que é a essência que está na palavra de Deus, que é o mistério de Deus. A palavra de Deus contém mistério, não é uma simples transmissão de conhecimento, né, que eu leio e aprendo, que eu ensino a alguém. É preciso ter em consideração que quem faz isso, ele veio para isso, ele veio para dar continuidade à obra de Jesus, é o Espírito Santo. Jesus fez tudo o que tinha que ser feito para o bem e a salvação dos homens, mas não quis ele ser aquele que levaria adiante, através dos séculos, na economia da salvação, essa obra, senão que delegou ao Espírito Santo. É papel dele. Então, Pentecostes não é uma opção. Pentecostes é um evento constitutivo do grande mistério pascal, faz parte do plano do Pai de nos salvar. Jesus não falou assim: se vocês acharem interessante, permaneçam em Jerusalém que eu vou mandar uma forçazinha para vocês. Não, não. Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Porque, dizia ele, vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Recebereis poder. É uma conjunção aditiva. E aí sim, e então podereis ser minhas testemunhas. Há muitas razões pelas quais Deus nos dá o seu Espírito, há muitos propósitos, nos tornar criaturas espirituais, porque nós somos criaturas, nos tornar filhos adotivos, porque o filho legítimo e primogênito, da mesma gênese, unigênito, é Jesus. Então, a prova de que nós somos filhos é que Deus deu ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Carta aos Gálatas. Ou Romanos também, filhos e herdeiros, propósitos pelos quais Deus nos dá o seu Espírito. Mas aqui está aquela essência, aquele objetivo fulcral do porquê Deus nos dá o seu Espírito. Jesus fez tudo o que tinha que fazer, abriu mão da sua igualdade com Deus, limitou-se, e agora vem alguém que não sofreu a limitação de Jesus, que pode estar em mim e em você. E pela natureza única e divina, a Trindade nos habita. Eu e o Pai faremos a nossa morada. Agora, daqui para frente, Ele vai dar testemunho de mim. Mas então, o Espírito é de segunda categoria? Não, não, esse é o papel dele. No plano do Pai é esse. O Espírito é como um holofote. Se fosse aqui noite e eu estivesse fazendo aqui
um protagonismo pessoal, o holofote estaria me focando. O ator principal é Jesus. Mas se o Espírito não iluminar, o ator principal não aparece. Esse é o papel dele. Por isso que ele não falará de si. Por isso que é difícil, às vezes, a gente se relacionar com o Espírito Santo. Não tem um rosto, não tem uma referência antropomórfica, plástica, não tem. A palavra Pai nos remete, né, a isso. Filho, então, tem uma descrição bíblica dele. Espírito não tem. E é a esse Espírito que nós precisamos clamar para sermos os instrumentos de unidade que Deus quer que nós sejamos. É Ele, não tem outro jeito. Tudo é muito bom, os planos, as estratégias, o estudo, o preparo, tudo é muito ótimo, se contar com a participação do Espírito. Sem Ele, tudo se mostra logo desprovido de valor. Fazemos muito barulho, podemos fazer muita coisa sem Ele na igreja, mas gerar o homem novo só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Aí a gente pode até pensar, mas então eu estou bem na fita, porque eu tenho o Espírito Santo. Gente, é preciso entender, não basta ter o Espírito Santo. Não basta ter. Eu não sei se é comigo só, mas na minha família eu tenho pessoas batizadas, crismadas na Igreja Católica, têm o Espírito Santo garantidamente, mas não quer saber de Jesus, nem do Espírito Santo. Não basta ter, não basta dizer eu já o tenho, e ele me tem, porque eu tenho como dom, mas não sou dono dele, e eu pertenço a ele. Eu sou possuído por Ele, é possuído mesmo. Né? O espírito do mal nos possui para o mal, e ele nos tenta para o bem. Preciso ser possuído por Ele. Há um documento da Igreja Católica, Evangelii Nunciandi, no número 75, ela fala assim: o Espírito Santo é aquele que ainda hoje age. Age em qualquer um? Continua o documento. Age no coração daqueles que se deixam por Ele possuir e conduzir. E põe na sua boca as palavras que Ele inspira. E predispõe o coração de quem escuta para que se abra e acolha os mistérios de Deus. Aleluia. Então não basta ter. Tem um teólogo dos começos da renovação, até assim nos ajudou, escreveu algumas coisas para nós, Bill Bright, não sei se os irmãos conhecem. Ele é o fundador da Campus Crusade, né? A cruzada estudantil. E hoje tem, Cru Brasil hoje, né? E ele dizia uma vez, num encontro internacional, que a maior descoberta que o cristão pode fazer na sua caminhada espiritual é aprender a viver a vida na plenitude do Espírito. Então eu tenho. Em que quantidade eu tenho? Qual é a minha plenitude? Quanto eu tenho do Espírito? Quanto do Espírito dirige a minha vida? Quanto do Espírito direciona e revela a presença de Deus na minha vida? Olhando para mim, as pessoas podem dizer: é uma pessoa conduzida pelo Espírito? Porque é para ser assim. Quando se sentaram para resolver a questão dos diáconos, né, das viúvas, a ordem era: procurem 7 homens cheios do Espírito Santo. Como é que era isso, né? Será que tinha um sômetro? Passava assim, esse aqui está mais ou menos, esse aqui está bom, né? Não, era a vida, era a vida. Estevão foi escolhido, e diz logo depois, quando ele está sendo apedrejado: e Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou o céu e viu Jesus em pé à direita do Pai. É estranho, né? Porque geralmente se descreve
Jesus sentado à direita do Pai. Jesus estava em pé. Parece assim que estava olhando lá para baixo. Deixa eu ver quem é esse que está permitindo a morte de Estevão, tomando conta das suas roupas enquanto o apedrejam. Ele vai ver o que é bom para tosse. Ele vai ver um dia, né? Então, não basta só ter, é preciso ter em abundância. O tempo, como eu disse, está escasso, mas depois você pode ler a carta aos Efésios, que são só 6 capítulos, e você vai ver como Paulo deixa isso claro nessa encíclica, né? Começa dizendo que nós fomos selados pelo Espírito. Os Efésios foram selados. Ele está escrevendo, a carta começa aos cristãos de Éfeso, não é a pagão, aos cristãos. E eles foram selados pelo Espírito, já no primeiro capítulo. Capítulo 2, salvos pela graça. Já repete 2 vezes ainda, salvos pela graça. Depois vai falar do texto que o Rui usou ontem, né? Vocês são cidadãos do céu. Olha, vocês não são só parte da alicerce da igreja. E ele fala, por causa de vocês eu dobro os joelhos, para que se rebusteça nas suas vidas o Espírito Santo com que fosse selado. Capítulo 4, 30, não contristeis o Espírito Santo. Os Efésios já eram tudo isso. E no capítulo 5, versículo 17b, procurem estar repletos do Espírito Santo. Viu, Efésios? Vocês já são tudo isso, mas olha, não se descuidem de encher-se do Espírito Santo. Padre Alan, por favor, um copo por mim, o Rui. Obrigado, pastor. Tá bom, obrigado. Não era para eu tomar. O que eu preciso para encher um copo d'água, gente? O que eu preciso para encher um copo d'água? Não te escutei. Está errado. Eu preciso que o copo esteja vazio. Se o copo estiver cheio d'água, eu não preciso de água. Eu preciso que o copo esteja vazio, né? Agora, dá licença um pouquinho. Suponhamos que eu deite aqui uma porção de pedregulhos, meio copo de pedregulho, e volte a encher o copo de água. Ele fica cheio? Fica cheio? Fica cheio, sim. Até transborda. Agora a pergunta é, ele está contendo tudo aquilo que poderia? Não. Ele perdeu a sua capacidade de plenitude própria. Se eu jogar os pedregulhos fora, ele volta à sua capacidade, né? Será que não tem no meu coração algum pedregulhozinho, algum falso julgamento sobre os irmãos, sobre outras igrejas? Não tem aqui em mim uma falta de perdão a ser pedida ou a ser dada, um relacionamento a ser reatado ou rompido? Que espaços de santidade eu tenho deixado para o Espírito Santo? Que áreas que ele já está ocupando? E será que há áreas onde ainda tem pedregulho na minha vida? Então é preciso fazer uma radiografia também pessoal. E voltar à capacidade plena de encher-se da água viva do Espírito. Aquela água que Jesus prometeu. Quem tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. É para beber, matar a sede e para jorrar para os irmãos. Não é? É interessante, o tempo não dá, mas a gente quase não entende porque que Jesus, último dia da festa, se coloca de pé e fala, quem tiver sede, venha a mim. É que o celebrante estava falando da água. Estava derramando água no altar por 3 vezes, agradecendo a água que os descedentou no deserto, a água que jogou nas sementeiras e deu alimento. E, Senhor, cumpre a sua promessa, feita pelo profeta Isaías, por Ezequiel, por Joel,
derrama o seu Espírito. Nessa hora Jesus se coloca em pé. Quem tiver sede dessa água que o sacerdote está falando, venha a mim e beba. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Aliás, no livro de Isaías, quando tem aquela passagem que vocês conhecem, né? Com alegria bebereis das fontes da salvação. É um cântico, pelo menos na minha Bíblia, edição Ave Maria, está escrito lá no rodapé, um cântico que se usava na festa do tabernáculo. Interessante, né? Fonte. Santo Agostinho, que é um santo da igreja indivisa, ainda, tem um livro chamado Comentário aos Evangelhos de São João, é um livro substancioso, o padre viu onde lá em casa, né, padre? Mais de 700 páginas. São homilias, e na homilia 74, Agostinho fala assim, gente, olha, que riqueza. Então não é de renovação carismática, não é de uma igreja pentecostal, é da nossa tradição. Século V, diz assim, ninguém pode conhecer e obedecer a Jesus Cristo sem o Espírito Santo. Eu também posso pensar, bom, estou bem, porque eu tenho. Ele continua, e você pode tanto mais conhecer e obedecer a Jesus Cristo, quanto mais Espírito Santo você tiver. Opa, falou em quantidade de Espírito. Quanto mais. Por isso, o Espírito Santo é prometido e dado para quem não o tem, para que o tenha, e assim possa conhecer e obedecer a Jesus Cristo. Mas também segue ele. O Espírito Santo é prometido e dado para quem já o tem, para que assim possa, de maneira mais abundante, conhecer, amar, obedecer a Jesus Cristo. Posso receber mais. Eu posso receber mais. Então, um ponto importante para que a gente tenha uma disposição objetiva em crescer na efusão do Espírito, obedecendo lá a Paulo, encher-se do Espírito, escutando o que dizia Bill Bright, eu tornar prática essas coisas que a palavra e o magistério nos revela. É possível ter mais. Bom, a Bíblia está eivada de exemplos assim. Maria, que o anjo já a encontrou graça plena, ave graça plena, ave cheia da graça, em Pentecostes está nominada lá. Com eles estava Maria. Tem um documento também de um concílio nosso, o último, Lumen Gentium 59, fala, em Pentecostes Maria estava com a sua atitude suplicante à espera daquilo que ela já recebera. Era a única ali que sabia o que ia acontecer. Já sabia, né? Atos 2, não preciso explicar. Atos 4, Senhor, estão nos perseguindo e impedindo a gente de anunciar a sua palavra. Levanta o teu braço, vem em nosso socorro. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estava e todos ficaram cheios do Espírito Santo. De novo, são os mesmos quase de Atos 2. Não falou, todos ficaram cheios, menos os que estavam lá em Atos 2. Não. Todos ficaram cheios de novo. E assim a gente vai ver, né? Pelo desenvolver da história, em Atos dos Apóstolos especialmente. Então, eu posso receber mais. Então, eu não preciso ir a um retiro, fazer um seminário de vida, ir a um encontro de tal movimento. Não, diariamente eu posso repetir diante de Deus. Senhor, eu creio que eu posso ter mais. Ilumina-me. Ajuda-me a remover os êmbolos, os pedregulhos da minha vida e ocupa os meus espaços com o Teu Espírito Santo. Eu quero te oferecer espaços de santidade na minha vida, Senhor. Replena-me. Então, o segundo passo, reconhecendo que eu posso, é admitir que eu preciso. Eu preciso de mais Espírito Santo. Quando eu ajo só na minha capacidade,
eu logo me desgasto, porque eu sou frágil, pequeno, pecador. Eu preciso deixar-me conduzir e beber daquela força prometida por Jesus. Vocês vão receber poder, força, porque não vai ser fácil dar testemunho de mim quando as coisas não vão bem, viu? Não vai ser fácil. Se fosse fácil, não precisava de força, não. Então, busquem beber essa força diante das dificuldades. Antes de mais nada, lembre-se de que há uma promessa de poder a seu dispor. E admita: Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso. Amanhã cedo, Senhor, eu vou conversar com fulano. Marcou comigo. E eu conheço fulano, já falou com Beltrano, Cicrano, e ninguém resolve o problema dele. Dá-me uma palavra de sabedoria, Senhor. Dá-me uma palavra de ciência para eu ajudar esse irmão. Eu preciso de mais do Seu Espírito Santo. Vem, dirige o meu pensamento. Toma posse da minha mente, da minha inteligência, do meu coração, do meu sentimento, da minha memória. Toma posse, Senhor, da minha imaginação. E que eu faça as escolhas adequadas em tudo que eu vou fazer. Toma posse. Agostinho também, num outro livro sobre a Trindade, ele fala: só Jesus não precisa de mais Espírito Santo. Nós precisamos. E não porque ele seja limitado em dar-se, mas porque nós somos limitados em recebê-lo. O nosso pecado, a nossa desídia, a nossa preguiça espiritual. Né? E um outro santo da igreja indivisa, Santo Tomás de Aquino, tem uma célebre frase. Ele dizia assim: a cada nova missão deve corresponder uma nova efusão do Espírito Santo. Teologia das missões. A cada nova missão ou vocação, chamado, deve corresponder uma nova efusão. Vou pregar no grupo de oração essa semana, 7 minutos. É uma nova missão. Aquilo lá nunca mais vai se repetir. Aquele grupo, aquelas pessoas, o tema, nunca mais. Não. É uma nova missão. Preciso de uma nova efusão. Vou me reunir para... mês que vem, eu e o padre vamos participar do congresso estadual. Grande congresso. Senhor, o Senhor sabe quem está lá, o que eles precisam ouvir. Alguém que está lá que o Senhor quer tocar. O Senhor sabe o que eu tenho na minha cabeça, o Senhor que me deu. Mas eu tenho um tempo lá. A Yeti já levantou a plaquinha ali. Está acabando, vai acabar já. O que eu devo falar? Dá-me uma nova... Eu preciso. Eu preciso. E se preciso, se eu posso e preciso, eu peço. Eu peço. Lucas 11. Se vocês que são de natureza pecadora sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quanto mais não. São Boaventura, um outro santo da igreja indivisa, dizia: sobre quem vem o Espírito Santo? E ele respondia: o Espírito Santo vem onde é acolhido, onde é convidado, onde é esperado. Ele não atropela você, não transtorna a sua personalidade. Ele é sutil, delicado e espera por uma anuência da sua parte. Você precisa convidar e querer. Você crê que pode receber mais? Você acha que precisa de mais ou já está bom assim? Precisa de mais. Vamos pedir? Vamos clamar? A Isaías nos ajuda aqui um pouquinho no canto. Então eu convido vocês a ficarmos em pé. Permitam-me, os irmãos não católicos, a citar também o nosso catecismo, número 667. O catecismo diz assim: tendo entrado de uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede, olha, intercede, como mediador que garante uma renovada efusão do Espírito a cada um de nós. Jesus Cristo, nesse momento, está interessado em você. E quer que você... Lá diz assim: sempre. Intercede sempre. Agora. Jesus Cristo está intercedendo por você. É a intenção dele. Porque a efusão do Espírito, na verdade, é um encontro com Jesus que nos batiza no Espírito.
Então nós queremos clamar agora que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, tendo em vista tudo aquilo que nós aprendemos aqui, que o Senhor nos instruiu, tudo aquilo que está no nosso coração e que nós queremos fazer. Nós somos um grãozinho de areia, mas se nós estivermos na plenitude do Espírito, nós seremos uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Amém?